Olá, tudo bom? Vamos aqui já começar a nossa apresentação. Hoje vai ser a primeira aula de correção e eu vou fazer uma revisão geral no esquema do conteúdo, com calma, para a gente ver que tudo tem ali naquele esquema geral, e aí eu vou corrigir os primeiros exercícios, que vão até ali evento impossível. Evento certo, evento impossível. Tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente vai corrigindo mais um pouquinho até acabar. Se eu ver que dá para acabar tudo na próxima aula, já que é correção, não estou explicando nada, uma riqueza muito grande de detalhes, beleza. Se não, a gente vai fazendo devagarinho e leva mais umas duas aulas aí para corrigir. Tudo vai depender aí do que eu for sentindo. Eu achei que para essa aula o volume de exercícios, como eu ia fazer essa revisão inicial, estava suficiente. Então, vamos lá. Então, o que a gente viu, né, em probabilidade? Definição. Probabilidade é um número que expressa a chance de ocorrer um evento possível, um evento específico. Então, quando a gente está calculando a probabilidade, a gente está calculando a chance de um determinado evento ocorrer, certo? De um evento ocorrer. Como é que ela pode ser representada, né? A notação. Pode ser aquele pezinho minúsculo, aqui essa fonte, né, é meio esquisita. Um pezinho minúsculo ou um pesão maiúsculo com o conjunto, né, que representa aquele evento aqui dentro do parênteses. Tanto faz, né? Representação desse número que expressa essa chance. Esse número ele pode ser um valor fracionário, em que o denominador não pode ser zero, obviamente, porque não existe denominador zero, né? Não existe divisão por zero. Pode ser unitária, e aí esse P aqui, ele é um número decimal, mas tanto faz ser um número decimal ou não, isso aqui é um teorema, porque a gente sabe que a probabilidade, tanto a fracionária quanto a unitária, ela varia de 0 a 1, por causa do evento impossível e do evento certo, que a gente já vai ver aqui embaixo, ou ela pode ser um número percentual, então ele pode ser um número fracionário, um número unitário ou um número percentual, que aí vai variar de 0 a 100%, ok? Então, definição, notação e representação, fechadinho. Conceito, espaço amostral, a gente só está trabalhando com espaço amostrais equiprováveis, ou seja, que tem iguais chances de ocorrer qualquer um deles. O que significa isso? Relembrando, né? Então, tem lá o dado. A chance de ocorrer o número 1 é 1/6. A chance de ocorrer o número 2 é 1/6. A chance de ocorrer o número 3 também é 1/6. E assim até o número 6, que também é 1/6. Então, todas as faces do dado têm a mesma chance de ocorrer. Todas as faces da moeda têm a mesma chance de ocorrer. Todas as cartas de um baralho têm a mesma chance de ocorrer. A gente só está trabalhando com espaços amostrais equiprováveis. E espaço amostral são todos os elementos, né, de um determinado conjunto. Todos os elementos. Então, todas as cartas de um baralho, cara e coroa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os elementos que definem o espaço amostral. Os eventos, né, que a gente vai estar trabalhando hoje nos exercícios de hoje, são aqueles simples ou elementar, que é sair 1 no dado, sair 3 no dado, sair coroa, que a gente pode usar a fórmula de probabilidade simples sem problema nenhum, e ainda assim chegar nesse resultado, tá? Não precisa decorar isso aqui, porque a quantidade, o número de elementos de sair 1 é 1, o número de elementos de sair 2 é 1 também, né? O número de elementos de sair coroa é 1. Então, não precisa decorar porque a gente tem aqui o número de elementos, né? Mas, de qualquer forma, tem aqui o cálculo que, se o evento for simples, que é unitário, simples ou elementar, é o conjunto, que é um conjunto unitário de um elemento,
tá? Vai ser 1 sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso é um pouco que automático, né? Você não precisa decorar. O que eu chamei aqui de evento qualquer é o que nos gera a probabilidade simples, que é o cálculo principal, aí sim a gente tem que saber, tá? Um evento qualquer, né, é qualquer, aqui eu chamei de B, só para diferenciar aqui do A, é qualquer subconjunto do espaço amostral. E aí o espaço amostral, relembrando, ele tem essa notaçãozinha aqui do S, ou pode ser o ômega. Eu acabo usando muito S, né? Eu só usei o ômega, eu acho que na primeira aula conceitual, mas pode ser S ou pode ser ômega. Então, essa notação aqui, B, está contido em ômega, B é um subconjunto do espaço amostral. É uma linguagem mais simples de você falar isso. Então, qualquer subconjunto de um espaço amostral é um evento, tá? E você pode calcular a probabilidade simples desse evento. Como? Como o número de elementos do evento em si, que seria aqui B, né? Que eu acabei errando, porque aqui eu botei B, aqui também teria que ser B. O número de elementos que ocorreu em B sobre o número de elementos do espaço amostral, e aí aqui vai ser S se você usar S, vai ser ômega se você usar ômega, ou casos favoráveis sobre casos possíveis. Cheio de errinhos, Jesus. A gente chega ao final e ainda está errado. Casos favoráveis sobre casos possíveis, ok? E aí a gente tem aqui, que foi o que a gente usou o tempo todo, né? Nessas aulas todas, eu acho que já deu tempo de vocês decorarem e entenderem isso. O evento ele pode ser impossível se não tiver chance nenhuma de ocorrer, e aí ele pode ser representado com as chavezinhas, né? Ou com o zerinho cortado, que é o conjunto vazio, e a probabilidade é zero, porque se você colocar zero sobre qualquer valor, zero dividido por qualquer valor é zero, que é um teorema, que vai dar origem a esse teorema aqui. E o evento certo, que eu também não troquei aqui, eu tô sinistra. Aqui já deveria ser D, né? A, B, aqui C, aqui D. Mas tudo bem. E aqui o meu C e aqui o meu D. O que eu vou corrigir isso aqui tudo depois é o próprio. É porque eu fiz tanta alteração nesse esquema geral que do certo eu acabei colocando errado. Ele coincide com o espaço amostral e o cálculo vai dar 1, porque aqui, por exemplo, se eu tiver 6 sobre 6, vai dar 1. Né? Então, esses são os teoremas que dão origem a isso, que a probabilidade varia de 0 a 1. Então, se a gente souber, teoricamente, esse cálculo aqui, que é o principal dessa folha, apesar de terem esses cálculos todos meio isolados, a gente consegue calcular o do evento simples, do evento impossível e do evento certo sem decorar. Basta que a gente saiba a probabilidade de um evento qualquer, que é qualquer subconjunto de um espaço amostral, né? Que nós já tivemos vários exemplos. E aí a gente vai ter, como eu dei uma aula de combinação no meio, eu acabei que eu não segui a numeração, não tinha visto. Então, são 5 exemplos, numerados de 1 a 5, só depois que eu renumerei, né? Comecei do 1 de novo e aí continuei a numeração. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, depois 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Até o 50 e pouco, que foi o último exercício da 8ª aula. Então, os exercícios que a gente vai ver hoje estão aqui nesta página, tá? Relembrando aí tudo que vocês têm, eu vou depois corrigir fazer essas correções para ficar tudo direitinho, tá? Então, o que você precisa saber está aí, dessa primeira página, os exercícios de hoje, que serão corrigidos. E aí, vamos lá, né? Uma caixa contém 30 bolas de madeira, todas do mesmo tamanho, sendo 18 azuis e 12 amarelas, retirando-se uma bola desta urna, qual a probabilidade dela ser azul? Bem, eu tenho que os casos possíveis, né? É 30 bolas de madeira. E os casos, se eu quero a probabilidade dela ser azul, eu tenho 18 azuis, esse aqui vai ser o caso favorável. E aí é só montar a probabilidade, 18 sobre 30, e simplificar por 6, que vai dar 3/5. Esse aqui é o valor unitário, se eu dividir 3 por 5. Valor percentual, se eu multiplicar por 100%. Tá? Questão bem tranquilinha, bem simplesinha de probabilidade de um evento qualquer.
Então, essa é a questão mais fácil do mundo, né? No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de sair coroa? Eu tenho aqui lançamento de uma moeda, casos possíveis, ou número de elementos, né, do espaço amostral. Aqui, sair coroa, casos favoráveis. Lembrando que a gente sempre vai ter esses elementos, né? A palavra, probabilidade, para a gente identificar que é um problema de probabilidade. Sempre vai ter o espaço amostral aqui, e aqui sempre vai ter o evento. Sempre eu vou colocar aqui o evento de verdezinho, ou de... Ele poderia, a probabilidade de ser amarela aqui, a probabilidade de ser amarela seria 12 sobre 30, tá? Então, os eventos coloridos, o espaço amostral de azul, probabilidade de amarelo, e aqui de verde, de roxo, enfim, vou trocando se houver necessidade. E aí eu tenho aqui, então, né, que meu espaço amostral tem 2 elementos, o número de elementos do espaço amostral é 2, e aqui o número de elementos do meu espaço amostral é 1, certo? Do meu espaço amostral, não, do meu evento A é 1. Esse aqui seria um evento simples ou elementar. Eu preciso saber disso? Não. Basta que eu saiba que a probabilidade de qualquer evento A é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos de A é 1, como eu disse para vocês, não precisa ficar decorando aquele cálculo. Então, 1 sobre 2, que é o número de elementos do espaço amostral, que está aqui já simplificado, valor unitário e valor percentual. Bem tranquilo, né? No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número primo? No lançamento de um dado, aqui eu troquei o S do espaço amostral por ômega, mas sempre colocando aqui o espaço amostral de azul, palavra de probabilidade em amarelo, e o evento de verde inicialmente, né? E quais são os números primos do lançamento de um dado? 2, 3 e 5, que são os números que só são divisíveis por ele mesmo e por 1, né? Aqui o número de elementos do meu espaço amostral, do meu ômega, é 6. Aqui o número de elementos do meu evento B é 3. Então, para montar a probabilidade, 3 sextos. Simplifico por 3, vai dar meio, 0,5, 50%. 3 exercícios bem tranquilinhos, né? Só para entender mesmo o conceito de probabilidade, eu acho que essa altura do campeonato, depois de tantas aulas, isso aqui vocês já fazem automático, até sem a fórmula, né? Que eu falei, isso não é uma fórmula. Eu tenho que montar uma razão entre os casos possíveis, os favoráveis e os possíveis. Mas a gente faz isso de cabeça já, né? Eu acredito. Até para montar aquele diagrama de árvore que a gente viu na última aula, a gente precisa fazer isso. No lançamento de 3 moedas, qual a probabilidade de se obter? Aqui eu não fiz conta, tá? Eu fiz a lista, porque para a gente enxergar essas duas situações melhor, e aí eu preferi fazer a lista que é tranquilinha. Aí, probabilidade em amarelo, espaço amostral esse lançamento de 3 moedas, os eventos de verde, ó, probabilidade de sair 3 caras e probabilidade de sair 2 coroas e uma cara. Beleza, ó, eu tenho lá meu espaço amostral. Eu já fiz algumas vezes, né? Cara, 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 coroa, cara, vai lá. Número de elementos do espaço amostral, 8. Eu já fiz tanto isso que eu acho que vocês já devem ter até decorado. Sair 3 faces caras. Onde é que sai 3 faces caras? Só aqui, né? Então, eu tenho um elemento só desse evento, que eu chamei de A. Então, a probabilidade é 1/8, certo? Considerando aqui 8, o número de elementos do meu espaço amostral. Já é a fração irredutível, valor decimal e valor percentual. 2 coroas e uma cara. Onde é que eu tenho 2 coroas e uma cara? Aqui, aqui e aqui, certo? Exatamente 2 coroas e uma cara. E aí, então eu tenho quantos, que eu coloquei ali, né? Quantos elementos nesse evento que eu chamei de B? 3 de 8. Então eu monto a probabilidade aqui, que já está fração irredutível, decimal e percentual, tá? Então, para não fazer aquela continha, eu posso até fazer, mas eu acho que aqui não valeria a pena, tá? Como é que faria essa continha aqui, relembrando, né? Eu tenho o lançamento de 3 moedas. Moeda 1, moeda 2, moeda 3. 3. Então, aqui eu faria 2 vezes 2 vezes 2, 8. Chegaria nesse 8 aqui. E para cá? Para cá, pior ainda, né? Eu quero que saia cara, cara e cara.
se é que tem alguma conta para isso. Então, aqui é uma possibilidade, uma e uma. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Seria isso. E para cá, seria essa situação, né? Quando eu coloco cara, coroa, coroa, eu tenho aqui 3 elementos com repetição de 2 coroas. Então, ficaria 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, simplificou, dá 3. E aí eu ficaria com essas quantidades dos favoráveis, né? Aqui o favorável, os casos favoráveis seria 1, e aqui os casos favoráveis, 3. E aqui os casos possíveis, 8. Se eu quisesse fazer tudo com conta, mas acho desnecessário. Mas poderia ser feito sem problema nenhum. Questão 5 e última da aula 1, porque a aula 1 foi só uma introdução, bem tranquila. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de se obter? Bem, se você for aqui para o lançamento de 2 dados, que são 36 possibilidades, vocês já estão careca de saber, né? Inclusive que eu chamei aqui o espaço amostral de ômega, que seria assim, né? Dado 1, dado 2, 6 aqui, 36. Beleza. Eu não escrevi, eu preferi não escrever todas as possibilidades e fiz aquele sistema híbrido, tá? À medida que eu, colocando aqui de novo, né? Lançamento de 2 dados, o espaço amostral em azul, probabilidade em amarelo e os eventos em verde. E aí, à medida que os eventos eu não tinha uma conta específica para fazer, eu fui fazendo a listinha deles separadamente. A soma do número ser igual a 7. Qual é a primeira soma que dá 7, né? Começando por 1, termina em 6, né? 1 e 6. Depois, 2 com 5. Depois, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2 e 1 com 6. 6 com 1. Certo? Então, 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2, 6 com 1. Todas são somas que dão 7. Eu tenho 6 pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Desse evento A. 6 de 36, montei lá a probabilidade. Dá para simplificar por 6, dá 1/6, fração irredutível, unitária, percentual. Ok? Números iguais. Onde é que eu tenho números iguais? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Também 6 elementos. Tem que dar exatamente a mesma conta. Os 2 números pares. 2 números pares, eu tenho 2 números pares em 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6. São 3 de cada, né? 3 começando por 2, 3 começando por 4 e 3 começando por 6. Então, 9 elementos nesse evento que eu chamei de B. Então, aí a probabilidade é 9 de 36. Dá para eu simplificar por 9, que dá 1/4, fração irredutível, decimal e percentual. Ok? E aí finalizamos a aula 1. E aí eu vou recomeçar a numeração. Não, ainda tem D, E, F, G. Depois que eu vou recomeçar a numeração. Aqui, ó, tá? O número de elementos do espaço amostral, encaixei aqui. Soma dos pontos obtidos é um valor menor do que 4. Bem, pouquíssimos, né? 1, que é soma menor do que 4. 1, 2. 1, 3 é igual a 4, não pode. Aquele que é menor. Se ele quisesse igual a 4, ele ia falar menor ou igual a 4. Então, 1 com 3 não pode. Aí eu fui para 2. 2 com 1 dá 3, 2 com 2 já dá 4, não pode. Então, só tem esses 3 elementos em que a soma dos pontos obtidos é menor do que 4. Então, é 3 de 36. Eu posso simplificar por 3. E aí vem aqui a fração unitária. Fração unitária, fração irredutível, que representa a probabilidade. A forma unitária e a forma percentual. O maior valor em um dos dados seja maior ou igual que 3. Esse aqui eu optei por fazer pelo complementar, porque a maioria dos casos se enquadrava nessa situação, tá? Então, eu fiz intuitivamente pelo complementar. O maior valor de um dos dados seja maior ou igual que 3. O que eu fiz aqui? Se eu quero maior ou igual que 3, eu pensei, vamos colocar ao contrário, né? Menor que 3. Ok? Então, eu teria aqui, ó, onde é que eu tenho os valores menores que 3? No 1 e 1, 1 e 2,
2 e 1 e 2 e 2, em 4 elementos. Como eu sei que eu tenho 36 elementos no meu espaço amostral, se eu tirar esses 4 elementos, eu fico com quantos? Com 32. Senão, eu teria que fazer 32 pares ordenados. Então, às vezes, o contrário é mais fácil, tá? Isso você só vai ter pela experiência, tá? Eu coloquei aqui, ó, complementar. Eu fiz pelo complementar. Muito bem. E aí, aqui eu esqueci de trocar para E, mas não faz diferença nenhuma, porque eu peguei lá o número de elementos do meu evento E, que é 32 sobre 36, deu para simplificar por 4, 8 nonas, fração irredutível, forma unitária, forma percentual. Letra F, a soma dos pontos obtidos é menor ou igual que 12. Bem, na menor possível, que é 1 com 1, a soma é menor que 12. E no maior par ordenado possível, que é 6 com 6, a soma é igual a 12. Como eu quero aqui menor ou igual, eu tenho que todos os pares ordenados desse evento são menores ou iguais que 12, desde o primeiro até o último. Ou seja, ele coincide com o espaço amostral. Esse evento aqui que eu chamei de F. Coincide com o espaço amostral. Aqui eu deveria ter colocado ômega, tá? Que eu comecei com ômega aqui. Muito bem. Então, a probabilidade vai ser 1, né? Porque aí eu vou ter lá 36 possibilidades dividido por 36. Como eu disse, não precisa decorar. 36 dividido por 36 dá 1. Se você fosse montar a probabilidade, você ia chegar nesse resultado. Agora, a soma dos pontos obtidos é maior que 13. É justamente o contrário de ser menor ou igual que 12, né? O limite é esse. Então, se o maior possível é esse, e deu 12, que é menor do que 13, nenhum deles vai dar maior do que 13. Ou seja, o espaço amostral é vazio. A probabilidade é 0, porque 0 dividido por 36 é 0. Também não precisa ficar decorando que a probabilidade de um evento impossível é 0, tá? Mas aí apareceu aqui os exemplinhos certo, do evento certo, e do evento impossível que eu falei que apareceria, tá? É raro, mas acontece. Aula 2, que eu falei que eu recomecei a numeração e agora eu vou direto. A aula 2 e a aula 3, eu trouxe diversos problemas de probabilidade simples nos níveiszinhos diferenciados. Uns bem simplesinhos, como aqueles primeiros, uns mais cabulosozinhos, e assim eu coloquei vários exemplos que você poderia resolver com aquela formulazinha da probabilidade de um evento qualquer. Se for o caso, assim, que a gente pode resolver, como, por exemplo, com o teorema do produto, que a gente já viu, ou de alguma outra forma que a gente já tenha visto, eu vou fazendo umas observaçõezinhas, tá? Olha, essa daqui também é parecida com isso, você pode resolver dessa forma, pode resolver da outra, tá? Eu faço umas observaçõezinhas por escrito, a partir dessa aula, que são as aulas mais bacanas para a gente ver esse tipo de coisa. Se não, a gente faz dessa forma e tá tudo resolvido, tá bom? Vamos lá. Para uma brincadeira de festa junina, foram confeccionadas 30 peixinhos de papelão idêntico, ó. Espaço amostral aqui já selecionado. As prendas disponíveis para os jogadores foram anotadas nos peixinhos que foram enterrados na areia de forma que a informação da prenda não pudesse ser vista. Dessas prendas, 4 são bichos de pelúcia. Pescando aleatoriamente um desses peixinhos, qual é a probabilidade de ganhar como prenda um bicho de pelúcia? Aí eu já coloquei até aqui as quantidades nas mesmas coisas. O que eu tenho aqui? Espaço amostral, né? Que eu posso chamar também de casos possíveis. E aqui os 4 bichos de pelúcia, que é justamente o que eu quero saber qual é a probabilidade dele ganhar, de casos favoráveis. E aí é só montar. O que eu fiz aqui? Eu devo ter copiado e colado, tá, gente? Vou consertar aqui. E não consertei. 4 de 30, que eu posso simplificar com certeza, tá? Eu fiz isso. Que eu posso simplificar por 2 e vou ter aqui 2 quinzeavos. Ok? Copiar e colar é um problema sério. 2 quinzeavos. E aí, depois vocês fazem as contas aí do valor unitário, que vai dar uma dízima periódica, e do valor percentual, que vocês já devem saber como é.
Tá ok? Porque ele quer uma prenda, um bicho de pelúcia. Tá ali de novo e é isso mesmo, tá? Paia nossa. Questão 2. Uma antena de telefonia cobre uma área de 350 quilômetros quadrados de um município que possui 1.750 quilômetros quadrados. Qual será a probabilidade de um turista, ao circular por esse município, encontrar-se na área de cobertura? O que a antena cobre, né? Qual é a área de cobertura? 350, por isso que eu botei de mesma cor, tá vendo aqui? E qual é o meu espaço amostral? 1.750, tá? Então, esses daqui são os meus casos favoráveis e esses aqui são os meus casos possíveis. E aí eu monto essa razão, fica 350 sobre 1.750. Aqui eu posso simplificar por 10, aqui eu posso simplificar por 35, fração irredutível 1/5, decimal, percentual. Beleza, aí aqui já tem bastante análise combinatória envolvida, né? Passou aquele respiro das duas primeiras questões, vamos brincar um pouquinho, relembrando aí alguns conceitos de análise combinatória. Considerando todos os anagramas possíveis da palavra líder, qual a probabilidade de se obter, probabilidade, sempre vai aparecer essa palavrinha, se obter um anagrama onde DER fique junto. Então, todos os anagramas possíveis da palavra líder vai formar os meus casos possíveis, é o meu espaço amostral. Eu querer os mesmos anagramas em que DR fique DR, né, fique junto, vai formar lá os meus casos favoráveis. Então, primeiro, casos possíveis. Líder, todas as letras são diferentes. E eu reorganizo nos anagramas todas elas. É aquele caso clássico de permutação, né? Como eu tenho 5 letras, permutação, a fórmula, relembrando, é N fatorial. Então, é só colocar o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vocês já sabem, né? 120. Muito bem. Quais são os casos favoráveis? Se eu tenho aqui uma relação de proximidade, fique juntos, a gente sabe que relações de proximidade a gente divide em casos. E aí eu chamei aqui de caso 1 o fato aqui do DR ficar junto na palavra líder, tá? E o caso 2, reorganizando DER. Então, aqui, ó, quantas caixinhas eu tenho na palavra líder, né? Se o DR ficar junto, 3. Então, eu vou fazer permutação de 3, que é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. E aqui eu tenho 3 letras. Então, de novo, permutação de 3, 3 fatorial, 6. E aí, como eu vou organizar isso simultaneamente, pego esses resultados do caso 1 e do caso 2 e uso o princípio multiplicativo fazendo o produto de 6 vezes 6, que dá 36. Montar a probabilidade agora. Casos favoráveis, 36, sobre casos possíveis, 120. E aí dá para simplificar por 12, em cima e embaixo, que dá 3 décimos, 0,330%. E resolvido aí com um pouquinho de análise combinatória. Em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras, entre as 26 do alfabeto e 4 algarismos que começam com a letra M. Então, isso realmente acontece, tá? Aqui no Rio, as placas antigas, né, antes da mudança, começavam por L e K. Então, em algum estado brasileiro, ela começa por M. Beleza. Então, a gente já sabe que vai fixar o M lá naquela primeira posição, né? Tem M fixo. Uma placa será confeccionada completamente ao acaso, qual a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos. Beleza. Então, na primeira, eu estou considerando 4 algarismos e 4 letras quaisquer, que tendo repetição, né? Podendo ser repetida ou não, considerando todas. Então, por isso que esses aqui são os casos possíveis. E aqui eu só quero os que tenham algarismos e letras distintas, casos favoráveis. Os possíveis. De qualquer forma, começou por M, é fixo, né? É uma possibilidade. Aí, como eu tenho 26 letras no alfabeto, a primeira letra, a segunda letra, quer dizer, 26 possibilidades, a terceira, 26 possibilidades. E os algarismos? Eu tenho todos os algarismos de 0 a 9, que dão 10 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho o número de elementos desse conjunto, eu chamo de A10. 10 elementos. Então, aqui ficou 10, 10, 10, 10, com repetição. Como é uma conta grande e a gente vai acabar simplificando na fração, não fiz nem a solução, deixei a conta indicada. Os casos favoráveis, eu continuo começando com a letra M, e aqui então é 1, continua a mesma coisa. Só que aqui na letra, como eu já usei M e as letras têm que ser distintas, o que vai acontecer? Eu já diminuí aqui porque o M já foi para cá. Então, não tenho mais 26 letras, eu tenho 25. Aí, usei uma outra letra qualquer, por exemplo, B, e aqui, então, sobra 24, tá? Então, fica 25 e 24. Aqui, o primeiro algarismo é 10, certo? Depois, como os outros são também distintos, vai caindo a quantidade, né? 9, 8 e 7. E aí, esses são os meus casos favoráveis, esses são meus casos possíveis. Eu também, a conta é muito grande, eu coloquei para simplificar. Os favoráveis em cima e os possíveis embaixo. E aí, como é que eu fiz essa simplificação, né? Primeiro, 10 com 10. Óbvio. Muito bem. Aqui, eu simplifiquei 28, 25 vezes 8 dá 200, tá? E aqui dá 1.000. 10 vezes 10 vezes 10. Aí eu simplifiquei 200 com 1.000, que dá 5. Ficou 5 aqui. Tá ok? Foi a forma mais fácil que eu achei de simplificar. Aqui, se eu simplificar, se eu tirar aqui por 2, né? Vocês vão entender. Por 2 dá 13. Aqui por 2 também dá 13. E esses 2 vezes 2 dá 4. Aí 4 com 4 daqui, eu simplifiquei aqui por 4, deu 6. Então, aqui sobrou o quê? Sobrou 25 foi embora, né? Com 2, que é esse 200. Aqui sobrou 6 vezes 9 vezes 7, que deu 378. E aqui sobrou 13 vezes 13 vezes 5. Lembrando que esses 10 vezes 10 vezes 10 é esse 1.000 aqui que foi embora, que sobrou 5. Então, 13 vezes 13 vezes 5, que dá 845. Essa é a fração irredutível, tá? É feio, mas é certo. E aí, essa daqui é o valor decimal, é isso, unitário, e o valor percentual. Tá? Então, aqui é mais difícil simplificar essa conta do que efetivamente montar lá os casos possíveis e os casos favoráveis. Próxima questão, uma caixa contém 60 bolas numeradas de 1 a 60. A gente tem lá aqui o espaço amostral, né? Casos possíveis ou espaço amostral. Vamos ver como é que eu fiz essas questões. Escolhendo-se aleatoriamente uma bola da caixa, qual a probabilidade que o número obtido seja um múltiplo de 5? Bem, o número de elementos do espaço amostral é 60. E aí, eu escrevi todos os múltiplos de 5. Eu posso fazer uma continha aqui, sem problema nenhum, tá? Vou mostrar como é que faz. Mas eu escrevi todos os múltiplos de 5 e contei. E aí, eu tinha 12 múltiplos de 5 dentro dessa bola. Como é que eu faço isso com uma conta, né? Como é que eu calculo esses 12 com uma conta? Como é múltiplo de 5 e são 60 bolas, eu posso simplesmente pegar 60 e dividir por 5. E aí, vai dar 6 por 5, 1. Sobra 1. 10 por 5, 2, que vai dar 10, não sobra nada. E aí eu tenho o número de elementos desse evento. Tudo de múltiplo eu posso resolver assim. Mas quando tem interseção, união, a gente acaba escrevendo que fica mais fácil, né? Então, nem sempre é fácil relembrar aquelas regras de divisores da interseção, que também tem uma regrinha. Então, eu prefiro fazer assim, listando. Mas você poderia ter feito a continha, daria no mesmo. Muita probabilidade, 12 centavos, e aí simplifica em cima e embaixo por 12. Aí, fração irredutível, forma unitária, forma percentual. Escolhendo-se simultaneamente, ao acaso, 2 bolas dessa caixa, qual é a probabilidade que em ambas apareça um múltiplo de 5? Bem, eu tenho lá que a primeira bola é 60 e a segunda bola, né, é 60, retirando
E não, é 59. Errado. Simultaneamente ao acaso duas bolas dessa caixa, qual a probabilidade de que ambas apareçam um múltiplo de 5? Então, aqui, vamos depois, esquece esse resultado. Seria 60 vezes 59. Não vou fazer a conta não, depois eu simplifico. Muito bem. Casos favoráveis. Vou retirar duas bolas dessa caixa. Qual a probabilidade de aparecer um múltiplo de 5? Aqui também está errado. 12 e aqui seria 11, tá? Porque eu estou fazendo retirada simultânea. Não tem reposição, então é claro que cai as quantidades. Eu tenho daqui, dessa lista, né? 12 para a primeira retirada. Aí tirei um 30, por exemplo, eu fico com 11 possibilidades, tá? E aí 12 vezes 11 é 132, mas também não precisaria, eu simplificaria lá no final. Como é que eu montaria aqui a probabilidade? Ficaria aqui, então, 12 vezes 11 dividido por 60 vezes 59. E aí aqui eu posso simplificar 12 com 60 por 12, né, que dá 1/5. E aí eu ficaria com 1 vezes 1, 1, e 5 vezes 59, 5 vezes 9 45, vão 4, 25, 29. 295 avos, tá? E aí depois vocês consertem aqui, por favor, a forma decimal e a forma percentual. Observe que a gente já deu eventos dependentes e independentes. Quando a gente pede para que ocorra ambas, né? Então, ele quer que ocorra, tem essa escolha simultânea de duas bolas da caixa, ambas, tem alteração do espaço amostral, a gente sabe que esses eventos são dependentes e eu quero que ambas sejam múltiplos de 5, né? Uma múltiplo de 5 e a outra também múltiplo de 5. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer pelo produto da probabilidade, né? Qual a probabilidade da primeira ser múltiplo de 5? A gente já fez essa conta aqui em cima, como se fossem eventos isolados, né? 1/5. E a segunda ser múltiplo de 5? Ou posso colocar aqui mais bonitinho, deixa eu apagar aqui. Vamos direitinho. Então, como é que você faria bem direitinho, sem fins que não tinha letra A? A probabilidade de ser um múltiplo de 5, né? Da primeira ser um múltiplo de 5. 12 de 60. Ok. Vezes a probabilidade da segunda ser múltiplo de 5, sabendo que a primeira é múltiplo de 5. Bem, eu já tirei um múltiplo de 5, sobram 11. Eu já tirei uma bola da caixa, sobram 59. E aí você teria isso aqui, que daria 1/5. E aqui seria 11, né? 1 vezes 11, 11. E aí aqui 1 vezes 11, 11, sobre 295, tá? E aí teria a resposta usando... eu posso resolver com um conceito de probabilidade simples de um evento qualquer, usando análise combinatória, ou posso resolver usando o teorema do produto para eventos dependentes. Tanto faz, tá? Seriam duas formas de resolver a mesma questão. Só não pode resolver errado igual eu resolvi aqui, sem considerar que não tem reposição, tá certo? Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meias estão misturados. Essa daqui, por acaso, eu tinha resolvido errado também, mas eu corrigi hoje. Retirando se ao acaso duas meias, a probabilidade de que elas sejam do mesmo par é D. Aí, vou até conversar, né? Eu vou resolvendo tudo, né? Essas últimas aulas, meu filho vai brincando na pracinha e eu tomando conta dele e fazendo aula, enfim. Então, o nível de atenção fica mais disperso, né? Quarentena com filhos, quem tem sabe como é. Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meias estão misturados, perdeu a composição de ordem, retirando-se ao acaso duas meias, qual a probabilidade que ambas sejam do mesmo par? Como a gente não tem, eles estão misturados, não tem composição de ordem, eu vou fazer duas retiradas, inclusive assim, 5 pares de meia, vamos pensar aqui, amarela, branca, cinza, dourada, pensando nas cores, e o que é? Esmeralda.
Só para ficar ABCDE, né? Os 5 pares. Tá. Aí eu tirei aqui amarela e branca, né? Se eu tirar amarela e branca, ou tirar branca e amarela, tanto faz, tá? A gente está considerando aqui como a mesma coisa. Quando que isso ocorre? Quando for uma combinação. Então, aqui essa retirada desses pares misturados são 5 pares. Então, em 5 pares eu tenho quantas meias? 10 meias. Então, retirar 2 meias dessas 10 meias para tentar formar esse par é o que eu tenho aqui para os meus casos possíveis. Tá certo? Então, eu fiz aqui a combinação das 10 meias 2 a 2. N, P, N menos P fatorial. Aí aqui fica 8, 10 menos 2. 8 é maior do que 2. Abriu 10 até chegar a 8, cortei. 2 fatorial é 2. Simplifiquei 10 com 2, dá 5. 10 dividido por 2, 5, né? 5 vezes 9, 45. E o que seriam os casos favoráveis? Eu quero que, retirando essas 2 meias, que foi o que a gente fez aqui das 10, elas sejam do mesmo par. Aqui eu já fiz um sistema híbrido que eu achei que não valia a pena fazer conta para isso. Então, ser do mesmo par é considerar que seja amarela, amarela, branca, branca, cinza, cinza, dourada, dourada, esmeralda, esmeralda. Pensando nas cores, né? Que lembrei de a dedanha aqui. Que tem 5 possibilidades. Então, a probabilidade vai ser 5 de 45, que eu posso simplificar aqui por 5, que vai dar 1 nono, 0,11 ou aproximadamente 1%, certo? De chance de socorrer. E aí tem aí já os conceitos de combinação, de análise combinatória. Aqui outros conceitos, né? Então aqui nas questões anteriores, deixa eu passar rapidinho, para ficar rabiscado, né? Aqui já tem um pouquinho de princípio fundamental da contagem, aqui tem combinação, e aqui o que a gente vai ter, né, na questão 7? 6 amigos, entre eles um casal, vão se sentar em torno de uma mesa circular. A gente sabe que mesa circular, já vimos permutação simples de anagrama, é que eu não fui marcando, né? Foi mal. E aí aqui a gente tem, então, da mesa circular, a permutação circular, né? Permutação circular. Qual a probabilidade do casal ficar junto? Ficar junto, relações de proximidade. Separem casos. Vocês lembram lá de análise combinatória? Isso tudo permanece aqui, tá? E aí os 6 amigos, então, em qualquer ordem, são os casos possíveis, mas nessa mesa circular, nesse contexto, tá ok? Então, esses 6 amigos vão sentar juntos na mesa circular, permutação circular de 6, é só fazer 6 menos 1, 5, 5 fatorial, 120, ok. O que seriam os casos favoráveis? O caso em que entre eles um casal fique juntos. E aí, esses 6 amigos, então, eu chamei de AB o casal, ok? Aí depois os outros amigos, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, F, tá ok? Então, primeira situação, caso 1, que é o caso global, em que a B fique junto. E aí vai depois o C separado, o D separado, o E separado e o F separado. 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Eu vou fazer a permutação circular das 5. 5 menos 1, né, fatorial. Esse menos 1 é da fórmula de permutação circular, que é N menos 1 fatorial. E aí vai dar 4 fatorial, 24. E aqui, toda vez que a gente vai analisar, né, em que ordem pode ficar a B, eu já expliquei 1000 vezes que essa é linear, né? Essa organização aqui sempre acaba sendo linear. Pode ficar B ou BA. 2 possibilidades, né? Permutação de 2. Vou resolver pelo princípio multiplicativo, porque juntar, né, esses casos, esses 24 com esses 2, porque é uma organização simultânea dessas pessoas, e 24 vezes 2, então, dá os meus casos favoráveis aqui, 48 sobre os possíveis 120. E aí eu posso simplificar por 24, em cima e embaixo, e vai dar 2/5, fração irredutível, decimal e percentual. Então, aqui eu já tive um pouquinho de combinação, e aqui eu tive um pouquinho de permutação circular. E já tive também um pouquinho de permutação simples e um pouquinho de princípio fundamental da contagem.
Aqui, de novo, um pouquinho de combinação, embaixo nada. Probabilidade simples da simples da simples. Vamos lá. Como é que eu escolho 5 pontos da circunferência? Quantos pontos tem essa circunferência? Ele não dá, mas ele te dá a figura, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, os 7 pontos da circunferência é meio que os seus casos possíveis, tá? Da onde você vai escolher 5. A escolha de 5 pontos de 7 é uma combinação de 7 pontos 5 a 5. Qual é a probabilidade de que se forme um pentágono A, B, C, D, E, tá? Que corresponde aqui aos meus casos favoráveis. Esse pentágono aqui. A, B, C, D, E. Que a gente vê que é uma figura só. Uma possibilidade. Muito bem. Nos casos possíveis, então, eu vou fazer essa escolha dos meus 7 pontos 5 a 5. N, P, menos P fatorial. Fórmula de combinação simples. Relembrando que eu fico falando aqui, mas já fiz algumas vezes. É essa, né? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. 7 menos 5 dá 2. 5 é maior que 2, abro 7 até chegar a 5 para poder simplificar. 2 fatorial é 2. Posso simplificar 6 com 2, que dá 3. 7 vezes 3, 21. Cheguei no total dos casos possíveis. Favoráveis, a ABCDE é um único pentágono, como eu mostrei aqui na figura. Então, a probabilidade é 1 sobre 21. Aí tem o valor decimal e o unitário e o percentual. Ok? Então, aqui misturando com análise combinatória. Em uma propriedade rural, os tomates são colhidos e acondicionados em uma caixa com 80 tomates cada uma. 80 tomates, casos possíveis. O dono da propriedade retirou ao acaso um tomate da caixa com 10 tomates estragados e 70 tomates bons para consumo. Qual é a probabilidade que esse tomate retirado seja bom para consumo? Então, 70 aqui vai ser meus casos o quê? Favoráveis, porque são os 70 que estão bons para consumo. 70 sobre 80, bem molezinha. Simplificou por 10, dá 7 oitavos, valor decimal, valor percentual. Então, assim, vocês estão vendo que não tem uma regra, assim, muito. Aqui já é o final da aula 2 e o início da aula 3. A aula hoje termina no exercício 16, tá? Já estamos chegando ao fim. E não tem uma regra, assim, sobre quando que vai usar análise combinatória ou não. Depende do problema, tá? E a experiência, claro, de saber se alguma coisa que você resolve pelo princípio fundamental da contagem, você consegue resolver usando a regra do produto. Isso tudo vai muito da experiência de resolução de exercícios, tá bom? Não tem fórmula mágica para análise combinatória e probabilidade, não. É dureza. Essa questão do Enem, que eu coloquei aqui, ela é mais uma questão de pegadinha, eu acho, do que efetivamente, assim, de conceito de probabilidade. É uma questão muito simples de probabilidade, mas com um texto tão denso que tem uma pegadinhazinha dentro do texto. E aí, como eu fico colorindo tudo, né, as palavras-chave, vocês vão compreender o que está sendo pedido, porque aí eu vou estar focando com vocês naquilo que interessa. Então, as 23 alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram numa reunião comemorativa, não quer dizer nada, tá? É uma informação vaga do problema que vocês vão ver que não tem nada a ver com o problema. Várias haviam se casado e tido filhos. Ok. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos, olha aí o azulzinho aparecendo, de acordo com a quantidade de filhos e não de mulheres, é mostrada no gráfico abaixo, né? Esse gráfico ali. Um prêmio foi sorteado entre os filhos, não entre as mulheres. Então, essas 23 mulheres da turma não servem para nada, tá? Porque o prêmio, ele foi sorteado entre os filhos. E o gráfico está mostrando a quantidade de filhos dessas ex-alunas. A probabilidade que a criança, que o filho premiado tenha sido um filho único é D. Então, ele não te dá essa quantidade de filhos. No gráfico, você vai ter que calcular essa quantidade de filhos
quase que uma questão de análise de gráfico e montar uma probabilidade simples, tá? O conceito de probabilidade em si é ridículo. O problema aqui é só você entender que ele não está tirando das alunas, e sim dos filhos, né? Uma questão de interpretação de texto, de foco. Então, vamos lá. Aqui, quantos filhos tem, né? Se a gente tem aqui que 8 não tem filhos, 0 filhos aqui. Que 7, aqui é 7, tá? Tem um filho, 7 vezes 1, 7 filhos. Se aqui, ó, 6, vamos botar aqui na linha, ó, 6, tem 2 filhos, o total de filhos aqui é quanto? 12. Se aqui 2 tem 3 filhos, 6, né? 6 crianças. Então, o total de filhos, você vê por aqui, 0 mais 7 mais 12 mais 6, certo? Quer dizer, o 0 eu nem contei, né? Contei o 7 com 12 com 6, que vai dar um total de 25 crianças, ok? Aí você já descarta aqui, por exemplo, letra B, que tem o 23, tá? Os outros eu não sei, que depende da simplificação, provavelmente um terço não, um quarto não, nem esse aqui, eu ficaria mais com esse, sim, só de ter feito essas contas dos filhos, mas existe talvez, numa loucura, uma chance de ser outra coisa, mas não será. E aí, qual a probabilidade de ser um filho único? Ser filho único, quantos filhos únicos eu tenho? 7. Então, é 7, 25 aves. Letra E. Questão, assim, que de probabilidade, o nível de dificuldade é 0. Mas de interpretação de texto, de leitura de gráfico e tudo, tem uma densidade aí confusa no texto. Então, assim, de probabilidade, o nível é 1, que é o mais fácil de todos, mas tem, por ser do Enem, essa questão do texto, tá? E de misturar essa análise de gráfico e tudo mais. Então, para mim é uma questão bem tranquila, se você souber ler tudo direitinho. Eu já estou caindo aqui na cadeira. Raquel resolveu um teste com 10 questões de múltipla escolha, 5 alternativas por questão. Isso aqui eu vou mudar um pouquinho esse espaço amostral para que vocês entendam, tá? 8 questões ela sabia resolver por conta disso, que eu vou mudar esse espaço amostral, que eu botei de azul, e marcou corretamente as alternativas. Então, não existe, lembra que análise combinatória e probabilidade, eles tratam dos eventos que você não tem certeza do que vai ocorrer. Se ela marcou corretamente, ela tem certeza sobre a resposta. E probabilidade de análise combinatória trabalha com as incertezas. Agora eu cheguei na palavra que eu queria. Então, na verdade, aqui, eu estou para decidir o que vai acontecer com as outras 2 questões múltipla escolha, com 5 alternativas por questão, certo? Que são as demais questões. Isso aqui que eu deveria ter colocado de azul. Tá? As demais questões ela marcou aleatoriamente. Então, há incerteza ainda sobre as questões que ela marcou, sobre as 2 questões que ela marcou aleatoriamente. Qual a probabilidade da Raquel ter acertado as questões do teste? Bem, molezinha, né? Eu tenho lá questão 1, questão 2, 5 questões cada uma, 5 possibilidades, né? Para cada uma das 2 questões, das demais questões que sobraram. 5 vezes 5, 25. Que seria isso aqui, né? Casos favoráveis. Acertar a questão. Só tem uma questão correta em cada uma delas, né? Se for A, é A, só pode ser A, é uma questão. Se for B, é B, uma questão. Tá? Uma opção, uma alternativa. Então, 1 vezes 1, não sei porque que eu repeti isso aqui, que dá 1. Então, a probabilidade seria 1, 25 avos. Aqui, de novo, ó, a probabilidade dela marcar corretamente, né, acertar e acertar as questões, uma interseçãozinha aqui, esses eventos são independentes. Um não altera o espaço amostral do outro. A primeira questão tem 5 alternativas, a segunda questão também vai ter 5 alternativas. Um não está interferindo na outra, independente do que eu marcar em uma ou na outra. Eu poderia ter resolvido essa questão como a probabilidade dos produtos das questões independentes, né? Que aí me facilitaria. Qual é a probabilidade de acertar a primeira questão? 1/5. Certo? Qual a probabilidade de eu acertar a segunda questão? 1/5.
1 quinto vezes 1 quinto, 1/25. Mesma coisa, tá? Então, eu poderia ter usado aqui também o produto de eventos independentes, para eventos independentes. O teorema do produto. Além de resolver pela questão tradicional do princípio fundamental da contagem. Os dois são muito simples, né? Em um sorteio de uma cesta de café da manhã, estão participando 14 mulheres e 6 homens. Para participar desse sorteio, cada um desses participantes, quantos são os participantes? 14 mais 6, 20 participantes. Preencheu-se um cupom com seu nome e depositou na urna. Cada um desses participantes fez isso, né? Qual é a probabilidade de um homem ser sorteado para ganhar essa cesta de café da manhã? Quantos homens eu tenho? 6. Então, esses aqui seriam os casos favoráveis. Tá? Então, ali os casos possíveis. O total de participantes, 20. O favorável, aqui, 6 homens, 6 vinteavos, que se eu simplificar por 2, vai dar 3 décimos, 0,330%. Bem tranquilinha também essa questão. Tá 11, 14, porque por economia de espaço, tá? Eu fui encaixando, mas tem todas as 16 questões aí, não se preocupe. Depois vai para 12, para 13, tudo direitinho. Uma pessoa vai organizar 2 livros de história, 4 de matemática e 5 de português em uma prateleira. Nenhuma instrução sobre a organização foi dada a ela. Se eu tenho aqui 2 livros de história, 4 de matemática e 5 de português, 2 mais 4 mais 5 dá um total de 11 livros, que vai compor lá os meus casos possíveis quando eu for organizar todos os 11 livros na prateleira. E aí, lembrando que essa é uma questão, né, de permutação, quando eu organizo todos, né, todos os livros são diferentes, eu tenho uma questão de permutação simples da organização desses 11 livros, porque nenhuma instrução foi dada sobre essa organização. Qual a probabilidade de que esses livros sejam organizados de forma que os conteúdos de mesmo assunto fiquem juntos? E aí ele já quer a probabilidade, aqui nos meus casos favoráveis, que esses assuntos fiquem juntos, com, além da permutação simples, uma relação de proximidade, que aí a gente já sabe que divide em casos, tá? Então, vamos lá. Casos possíveis para eu organizar, né? Os meus 11 livros, não vou fazer essa conta, que vai ficar enorme, depois eu vou ter que simplificar. Eu tenho lá n fatorial, que é 11 fatorial. Casos favoráveis. Como é que eu organizo esses livros em que os assuntos fiquem juntos? Primeiro eu pego, então, o global, que são os livros de história, de matemática e de português, e vou organizar os assuntos, história, matemática e português. São 3 assuntos, 3 fatorial. Também não resolvi porque a gente vai simplificar. O caso 2, aí eu pego o específico, vamos começar pela ordem, né? Os 2 de história, pode ficar H1, H2, H2, H1. Aqui não seria 11 não, tá? É 2. 2 fatorial, beleza. O caso 3, quantos livros eu tenho de matemática? 4. Então, eu vou ter lá 4, vou organizar esses 4 livros de 4 fatorial maneiras, os de matemática. E, por último, caso 4, são os 5 de português, que eu vou organizar de 5 fatorial maneiras. Como é que eu reúno essas situações? Usando o princípio multiplicativo, porque essa organização é simultânea. Vou fazer 3 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Esses são os meus casos favoráveis, resultado dos casos favoráveis. Para eu também não fazer o cálculo, eu deixei indicado, tá? Porque aí eu faço uma simplificação mais bonitinha. O todo produto dos casos favoráveis sobre aqui os casos possíveis. Como o maior fatorial é o 5, eu abri o 11 até chegar a 5 para poder simplificar o 5, tá? E aí, o que eu fiz, né? 6 com 6, já cortei aqui direto, que apareceu... perdão, 3 fatorial é 6. Deixa eu resolver aqui minha continha. O 2 fatorial é 2. O 4 fatorial, eu abri o fatorial aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial eu mantive para cortar. E o 11 fatorial eu abri. Beleza. Aí, aqui o 3 fatorial, que eu já substituí por 6, eu cancelei com esse 6. Ok. E aí, o 2.
o 2 vezes 4 dá quanto? 8. Aí eu cortei com esse 8. Então, já foi embora o 6, já foi embora o 2 vezes 4, que dá 8. O 3 eu simplifiquei com 9, então aqui sobrou um 3. E o 2 eu simplifiquei com 10, então aqui ficou um 5. Aqui só sobrou uns, né? Então dá 1. E aqui sobrou 11 vezes 5 vezes 3 vezes 7. 11 vezes 5 vezes 3 vezes 7, que dá 1.155. Tá certo? E aí, como o valor decimal ia dar muito zero ali, eu deixei só na forma fracionária, essa questãozinha. Beleza? Questão 13. A 14 já foi resolvida, lembra? Aí eu pulei para 15, depois vai ter a 16 e última de hoje. Considere todos os números de 5 algarismos distintos. E aí a gente vai fazer esse cálculo, né? Como é que a gente calcula isso? Lá nos meus casos possíveis. Obtidos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8. Nenhum tem zero. Eu posso fazer a permutação direta desses 5 algarismos ou usar o princípio fundamental da contagem. Eu vou fazer das duas formas, tá? Escolhendo-se um desses números ao acaso, qual a probabilidade que ele seja um número ímpar? E aí tem aquela relação de não adiar as dificuldades. Não, toda análise combinatória está aqui, ó. Não adiar as dificuldades. E aí eu vou fazer também um detalhezinho que acontece em probabilidade, que é legal dessas questões de pares e ímpares. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso aí bem rapidinho. Especificamente para essa questão de par e ímpar, tá? Beleza. Então, vou resolver isso aqui de 3 maneiras. Vamos lá. Contando a probabilidade como a terceira maneira. Então, a primeira, se eu vou organizar 5 algarismos distintos, e eu tenho 5 algarismos, né? Vou montar um número de 5 algarismos distintos, eu tenho 5 algarismos, eu posso fazer direto a permutação de 5, que é 5 fatorial. De novo, eu deixei a conta para vocês verem como é que faz. E não botei resultado, porque fica mais fácil aqui para simplificar do fatorial, tá? Você poderia ter feito, ó, um número de 5 algarismos. Dezena de milhar, centena de milhar, centena, dezena e unidade. E colocar aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E o que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 5 fatorial. Poderia ter usado o princípio fundamental da contagem sem problema nenhum, ou permutação simples daria no mesmo. Aqui que ele quer que desses 5 algarismos obtidos, ele tenha um número, desses números, né, desses 120 números, que ele tenha um número de número ímpar. Aí a gente sabe que os números ímpares, a gente olha lá para o algarismo das unidades. Aqui na unidade, para ser ímpar dessa lista aqui, só pode ser 5 ou 7. Então, 5 ou 7 são 2 números. Os outros 4 que sobraram em qualquer ordem. Eu poderia ter colocado aqui, bem, de 5, eu já usei o 5 ou 7, por exemplo, 5. Sobraram quantos? 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 1 aqui. Aí, ao invés de eu escrever 4, 3, 2, 1, eu escrevi o quê? 4 fatorial. E deixei esse produto indicado. 4 fatorial vezes 2 fatorial. E resolvi aqui, favoráveis sobre possíveis. Aqui, como eu tenho 5 e 4, abri o 5 até chegar a 4 para cancelar, e aí eu fiquei com 2/5, certo? E aí, 2/5 dá 0,4, 40%. Mãe! Filho, volta lá, por favor, amorzinho. Fecha a porta para a mamãe. Mamãe já tá acabando, tá? Só um minutinho. Já tô acabando. Fecha aí. Acontece, gente. Chegou a criança. E aí eu tenho aqui essa situação, tá? Então, eu poderia ter resolvido como permutação, igual eu fiz. Poderia ter usado o princípio fundamental da contagem, que seria a segunda maneira, como eu mostrei aqui para vocês, com a canetinha. E qual seria a terceira maneira de calcular essa probabilidade? Para ser ímpar ou não, a gente só precisa olhar o algarismo das unidades, ou par, né? Na hora de montar as probabilidades
de montar a fração. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para as unidades? 5. Quase que como se fosse aquele teorema do produto, né? Que eu olhar a dezena de milhar como se fosse um evento, a centena de milhar como se fosse um evento, a centena como se fosse um evento, dezena um evento, unidade um evento. Então, da unidade evento, sendo evento, assim, a gente forçando que ela seja um evento, eu tenho lá 5 possibilidades. E quantas me geram números ímpares? 2. Olha aqui. Tá? E pronto. Sem montar nada. Tá legal? Isso é possível com probabilidade. Porque a gente cancela, né, os elementos para trás. Essas 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, a gente cancelou. Então, isso é possível. Tá? Fazer assim direitinho. Dessa forma mesmo. Dentro de um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, 3, que dão quantas pessoas? 2 homens e 4 mulheres, dá um total de 6 pessoas. É escolhido um grupo ao acaso. A gente já sabe que para formar grupo, a questão é de quê? De combinação, tá? Qual é a probabilidade que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres? É uma questão muito comum quando cai combinação que seja desse tipo, porque aí ele cobra aquela relaçãozinha do divisão em casas aqui ligado ao conectivo E da combinação, que você vai ter que fazer 2 contas de combinação, ainda uma terceira conta do geral, que seriam os casos possíveis. Tá? Então, você faz 3 contas de combinação para montar a probabilidade. Então, vamos lá. Ó. Se eu quiser montar um grupo de 6 pessoas usando 3, eu tenho lá os meus casos possíveis, a combinação de 6, 3 a 3. E aí eu fico com n, p, n menos p fatorial. E aí 6 menos 3 dá 3. E aí eu corto aqui 3 fatorial com 3 fatorial. Esse 3 fatorial eu já resolvi que dá 6. Posso cortar esse 6 com 6. 5 vezes 4, 20. Ok. Qual seria a... Por que eu divido em casa, né? Aqui eu estou ligado ao E. O E está ligado ao princípio multiplicativo. E aí eu vou ter que tirar homens de homens e mulheres de mulheres. Certo? Então, dos homens, eu tenho 2 homens, que eu vou escolher um. Eu não precisava nem fazer isso, né? Que é aquela escolha simples. Se eu tenho 2 homens, vou escolher um, eu tenho 2 opções. Mas, teoricamente, combinação de 2, 1 a 1 dá 2. Ok. E a combinação. E aqui, de 4 mulheres, eu vou escolher quantas? 2. Então, combinação de 4, 2 a 2. N, P, N menos P. 4 menos 2 também dá 2. Aí eu resolvi esse primeiro 2 fatorial, que é 2, e abri esse 4 fatorial até chegar a 2 para cortar. Aqui 4 com 2 dá para simplificar, e é 2. 2 vezes 3, 6. Então, esse aqui são 6 e 2 para juntar esses casos, como é princípio multiplicativo ligado ao conectivo E. Eu multipliquei, fiz o produto e cheguei em 12, que são os meus casos favoráveis, e aí montei favoráveis sobre possíveis. 12 sobre 20, que simplificado por 4 dá 3 quintos, certo? 60 por 0,6, 60%. E finalizou. E aí seriam 3 pontinhas de combinação, é isso mesmo. É bem comum cair em vestibular em concurso. Essa questão, se for de combinação. Muito mais do que de polígonos, do que outras. É uma questão que merece atenção, porque ele exige um pouco mais, né, de conhecimento de análise combinatória. E a última questãozinha, eu não sei se vocês conseguiram resolver, que eu tinha deixado como exercício, bem legalzinha, né? Eu gosto muito dessa questão, que também a gente pode resolver como se fosse... Podia ter montado aquela árvorezinha de possibilidades, tá? Não sei se a gente vai ter um espaçozinho aqui, eu vou tentar, para resolver como um produto de eventos independentes, tá ok? Eu vou resolver como se não fosse independente, como é que seria? E aí, como eu disse, em probabilidade você tem uns mecanismos como esse teorema do produto, que você
acaba saindo, por exemplo, de uma permutação com repetição, que seria o caso dessa questão, e resolvendo tudo com fraçõezinhas bem simples, se você quiser montar a árvore. Tem suas vantagens e desvantagens, né? Um casal tem 4 filhos. Qual a probabilidade de ser 2 meninas e 2 meninos, ter uma menina e 3 meninos e ter 4 meninos? Bem, no nascimento de 4 filhos, tem lá nascimento do primeiro filho, nascimento do segundo filho, nascimento do terceiro filho, nascimento do quarto filho. No nascimento do primeiro filho, pode ser menino ou menina. Do segundo filho, menino ou menina. Do terceiro, menino ou menina. Do quarto, menino ou menina. 16 possibilidades, tá? Ser 2 meninas e 2 meninos. Como é que eu escrevo isso? Para diferenciar, eu botei MM para menina, H de menino, né, de homem. Quando você olha para isso, você já sabe que é permutação com repetição. Então, eu tenho 4 elementos com 2 repetições de meninas e 2 de meninos. A permutação de 4, 2 a 2. 4 fatorial, 2, 2. Abre aqui para chegar num 2. Esse 2 eu resolvi. Simplifiquei. 2 vezes 3, 6. Aqui, que eu tenho uma menina e 3 meninos, eu posso escrever... esqueci de montar a probabilidade básica. Casos favoráveis sobre possíveis, 6 de 16, tá certo? E aí eu posso simplificar aqui por 2, vai dar 3 oitavos, valor decimal e valor percentual. No caso de ser uma menina e 3 meninos, eu posso escrever dessa forma, uma menina e 4 meninos, e aí também dá para ver que a gente tem 4 elementos com 3 repetições de meninos. Permutação de 4, 3 a 3. Abri o 4 até chegar a 3, cortei e dá 4. Aí eu monto a probabilidade, 4 de um total de 16 sempre, que vai dar, simplificando por 4, 1 quarto, 0,25, 25%. E o de ser 4 meninos? É assim, né? Que é uma possibilidade. Não tem o que ser feito, conta ser feito. 1 de 16, certo? Ou só se você colocar aqui, né? Ser menino, 1, 1, 1, 1. E aí multiplica tudo que vai dar 1. Se é que tem essa conta a ser feita. Muito bem. Se eu fosse montar uma árvore de possibilidades, vou tentar aqui fazer uma pequenininha, eu teria a seguinte situação, ó. Pode nascer menina e menino. Aqui pode nascer menina e menino. Aqui também menina e menino. Aqui pode ser, no terceiro nascimento, mulher e homem. Vai ficar muito, muito pequeno. Calma aí. Deixa eu tentar fazer uma letrinha menorzinha. Seja o que Deus quiser. Vai ter pouco espaço. A não ser que eu volte, tá? A gente já gravou aqui, né? 3 oitavos, 1 quarto e 1 16avos. Só para vocês verem como é que o diagrama da árvore poderia ser usado aqui. Para fazer uma aula um pouco mais completa. Vou apagar tudo para eu ter mais espaço. Vou voltar, tá? Vou apertar ESC. Não, não, não. Calma aí. Manter. Ah, ele fechou tudo. Não tem problema, não. Será que vou continuar apresentando? Deixa eu botar para apresentar de novo. Que eu tenho medo de... Não, ainda está apresentando. Então vai dar certo. Foi sem querer, gente. Espero que saia isso aqui e não fique falando à toa sozinha. Ah, tá. Agora deixa eu pegar a borracha. Só para eu ter um espaço. Caneta. Não sei por que não está ainda a borracha. Marca texto. Ele não está me dando a possibilidade de ter a borracha. Mas pelo menos eu tenho um pouco mais de espaço. Não tem problema não. Vamos lá. Aqui, ó. Nem que eu faça separada o homem e a mulher. Um do lado do outro. Vou fazer isso, ó. Mulher. Aí vem aqui, ó. Pode nascer mulher ou homem. Mulher ou homem. E aqui mulher e homem. Aqui mulher e homem. Aqui mulher, homem. Aqui mulher, homem. E aqui também mulher e homem. Para o homem é a mesma coisa, tá? Aí eu vou trocar e vou botar H aqui. E o resto da árvore é igualzinha, tá? Então, a gente tem aqui meio
de acontecer isso, meio de acontecer isso. 50% de chance de cada uma. Aqui também, meio. Aqui também vai ser quanto? Meio. Aqui também vai ser quanto? Meio. Já viu que todos vão dar meio, né? Então, se eu fosse calcular um dos produtos, um só, né? Que vai ser igualzinho a todos eles. Ia ser meio vezes meio, vezes meio, vezes meio. Que ia dar 1/16. Então, a chance de cada possibilidade é 1/16, igual para cada um deles, que a gente já sabe, né? Aí, onde é que eu tenho 2 meninas e 2 meninos? Eu tenho 2 meninas e 2 meninos aqui. É só você contar quantas vezes isso acontece, ó. 2 mulheres e 2 meninos aqui. Eu vou ter 2 mulheres e 2 meninos aqui, ó. Mulher, homem, mulher, homem. Tenho 2 mulheres e 2 meninos. E aqui eu também vou ter, quando eu for para outro diagrama, né? Se aqui fosse H, eu também teria 2 homens e 2 mulheres aqui, ó. H, M, H, M. Nessa situação aqui, quando começasse por H. Então, eu teria essas 3 situações em que eu teria 2 homens e 3 mulheres. Então, era só multiplicar isso aqui por 3, ou somar 3 vezes, e eu teria lá 3/16. Tá certo? Uma menina e 3 meninos. De novo, vocês iam buscar as situações. Deixa eu trocar a cor da caneta. Botar de azul. Vocês teriam que buscar as situações em que você teria um menino e uma menina e 3 meninos. Então, aqui você tem, por exemplo, uma menina e 3 meninos. Tá? Inclusive, eu acho que essa é a única situação daqui e que tem uma menina e 3 meninos. E dos homens... Deixa eu ver se tem mais alguma situação em que tenha 3 meninos. Acho que não. E dos homens vai ter uma situação só também. E aí você vai lá e vai buscar nessa árvore e vai contar quantos tem e vai chegar naquela conclusão usando o teorema da probabilidade total. É porque eu não estou conseguindo apagar aqui. Na próxima eu refaço essa questão, eu prometo refazer essa questão. Eu vou trazer essa questão com o teorema da árvore. Eu acho melhor do que ficar nessa confusão, né? Ficou muito rabiscado aqui, vocês não vão entender nada. Tá? E dos 4 meninos, a mesma coisa, que seria só uma perninha, e daria 1/16. Tá legal? Eu vou prometer para vocês trazer essa questão resolvida com o diagrama da árvore, porque ficou tudo rabiscado, senão vocês não vão entender o que eu tô falando. Tá bom? Então, a gente tinha essas 16 não, 21, né, com as 5 questões corrigidas para a aula de hoje. Beijos. A gente corrige mais um pouquinho na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Não consigo nem encerrar. Foi. Tchau, tchau, gente.